Olá, pessoal. Eu sou a professora Célia, sou formada em Letras pela Unesp, dou aula de português, inglês e espanhol, faço parte da diretoria de ensino de Assis, trabalho na rede privada, no Centro Paula Souza e na rede pública, na rede estadual. E aí eu dou aula na Escola Rashid Jabbour e no Centro de Línguas de Assis. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma habilidade que é voltada para o 7º ano. Mas como todas as habilidades do currículo paulista, essa habilidade perpassa todas as séries do ensino fundamental anos finais, que é a habilidade de analisar em textos narrativos ficcionais os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes. Ou seja, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre a passagem do tempo, tentar entender como acontece essa passagem do tempo, quais elementos mostram isso para a gente. E o meu objetivo ao final dessa aula é que, ao ler uma narrativa, você consiga identificar a passagem do tempo, você consiga identificar os elementos utilizados para encontrar essa passagem de tempo e, ao escrever uma narrativa, você consiga fazer uso desse elemento que enriquece tanto um texto narrativo, certo? Vamos lá então? O nosso tema é a passagem do tempo na narrativa. E agora nós vamos ler na íntegra a habilidade que nós vamos trabalhar, que é analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, os tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas empregados, expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. E os objetivos da nossa aula são compreender como ocorre a passagem do tempo em uma narrativa, refletir sobre os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, as partes do texto, e entender como fazer uso deste recurso na produção de um texto narrativo. E como nós vamos trabalhar com narrativas, precisamos lembrar o que é uma narrativa. E para você, o que é uma narrativa? O que você acha que é uma narrativa? Narrativa é um texto, uma história contada por alguém. Nós sempre tivemos contato com narrativas desde que éramos pequenos. Nem sabíamos que isso era uma narrativa, mas as histórias que nós ouvíamos, que nós contávamos, que nós líamos, tudo isso era narrativa, porque narrar é contar. Então, uma narrativa é uma história contada por alguém, uma história que tem o começo, meio e fim, que é contada por alguém. E a narrativa, ela tem alguns elementos. Você sabe quais são os elementos característicos que esse texto possui? 5 elementos são característicos da narrativa. 5 elementos são essenciais para que seja uma boa narrativa. Quais elementos são esses? Primeiro, enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência dos fatos da narrativa. É a sequência dos acontecimentos na ordem que eles realmente acontecem. Aí alguns alunos perguntam assim: Pro, então o enredo, ele é a narrativa? Ele é a história? Sim, ele é a sequência dos acontecimentos, a sequência dos fatos na narrativa. Esse é um elemento. Bom, outro elemento característico da narrativa é o foco narrativo, que se refere ao narrador, a quem está contando a história. O foco narrativo, ele pode ser de primeira pessoa ou terceira. O que é isso, Pro? Isso quer dizer que se o narrador, ele também for um personagem, a gente fala que o foco narrativo é de primeira pessoa. Por quê? Como ele está participando, ele usa pronomes referentes a ele mesmo. Ele usa mim, ele usa me, ele usa os verbos em primeira pessoa. Então, o foco narrativo em primeira pessoa porque ele também participa. Se o foco narrativo é de terceira pessoa, o que acontece? Ele não participa, o narrador, ele só conta a história. Então, nós dizemos que é de terceira pessoa porque tudo que ele vai falar é sobre outros personagens, ele não faz parte. Então, isso é o foco narrativo, de primeira e terceira pessoa. Um outro elemento é o espaço. O espaço se refere ao lugar onde os fatos da narrativa acontecem, certo? Então, foco narrativo, espaço,
enredo, personagem. Personagem é um outro elemento da narrativa. Personagens são todos aqueles que participam de uma narrativa. Nós podemos encontrar personagens que são pessoas, podemos encontrar personagens que são animais, em uma fábula, por exemplo. Podemos encontrar personagens que são objetos inanimados, como em um apólogo, por exemplo. Então, esses são os personagens de uma narrativa. E ainda temos um elemento, que é o elemento com o qual nós vamos trabalhar na nossa aula hoje, que é o tempo, certo? A narrativa, ela se relaciona com o tempo de duas formas, com o tempo cronológico e com o tempo psicológico. Nós vamos começar falando sobre o tempo cronológico, certo? Vamos lá então. Tempo cronológico, o que é isso? Bom, o tempo cronológico, ele é um tempo que nós podemos medir em horas, dias, meses, anos, séculos. Esse tempo se relaciona diretamente com o calendário e com o relógio. Por quê? Através do tempo cronológico, nós percebemos a passagem do tempo. A gente consegue perceber se a narrativa durou meia hora, se ela durou um dia, se é uma narrativa de anos e anos, que conta várias histórias, né? História de várias gerações, por exemplo. Então, esse é o tempo cronológico. E, normalmente, o tempo cronológico, ele vem acompanhado, assim, de muitas expressões que mostram a passagem dele. Vamos conhecer algumas expressões? Mas nós vamos conhecer de um outro jeito. Nós vamos ver um textinho agora. E eu quero que vocês leiam aí em casa esse texto e eu quero que vocês encontrem nele todas as expressões que mostram que o tempo passou, que mostram as passagens do tempo nessa narrativa. Vamos ler? Anotem aí no seu caderninho, tá? Anota todas as expressões que vocês encontrarem. Vamos lá. Tempo cronológico. Às vésperas de seu aniversário, Peter se deitou cedo, mas quase não conseguiu dormir. Tamanha era a sua ansiedade. Ao amanhecer, acordou animadíssimo, tomou um banho e, minutos depois, desceu para o café. Seu pai já havia saído para o trabalho, mas a mãe esperava por ele para tratarem dos últimos detalhes da festa. Conversaram um pouco e 10 minutos depois, tudo estava decidido. Peter foi para a escola. E aí, vocês encontraram os elementos que mostram a passagem do tempo? Tem vários. Vamos ver quais são eles? Olha quantos elementos nós temos que mostram a passagem do texto aqui, gente. Vocês conseguiram todos? Conseguiram alguns? Legal! Sempre que a gente estiver lendo, é interessante a gente encontrar os elementos que mostram a passagem do tempo. Então, vamos lá, vamos ver. Às vésperas, cedo, ao amanhecer, minutos depois, já e 10 minutos. Todas essas expressões mostram que o tempo passou na narrativa. Vamos ver como que isso aconteceu? Bom, quando a gente fala às vésperas do seu aniversário, nós conseguimos perceber que essa narrativa começou em uma noite. Como que eu sei disso? Às vésperas de seu aniversário, olha só, às vésperas de seu aniversário, Peter se deitou cedo. Olha só, às vésperas ele se deitou cedo, mas não conseguiu dormir. Bom, como que a gente sabe que é uma noite? Porque ele se deitou, mas ele não conseguiu dormir. Quando a gente se deita e não consegue dormir, se pressupõe que era noite. Então, era uma noite especial porque era a véspera do aniversário. Então, a gente sabe que a narrativa começa em uma noite. Tá. Ao amanhecer. Essa expressão aqui já mostra pra gente uma passagem grande de tempo. Mostra que começou a noite e, olha, passou a noite inteirinha até chegar o outro dia de manhã. Como que eu sei que passou a noite inteira? Porque eu tenho a expressão ao amanhecer. Essa expressão ao amanhecer me mostra a passagem do tempo nessa noite toda. E aí, acabou aí? Não, continua passando o tempo na narrativa, porque ao amanhecer ele acordou animadíssimo, tomou um banho e minutos depois desceu para o café. Mostra pra gente que o tempo continua passando. Mas também mostra pra gente que ele estava super apressado, ele estava com muita vontade de descer para o café, porque olha só, ele fez tudo e minutos depois ele desceu. Então, mostra pra gente também que ele estava com um pouquinho de pressa para descer, não é? Mas mostra que não acabou ao amanhecer, que a narrativa continua.
seu pai já havia saído, mas ele conversou com a mãe e 10 minutos depois ele saiu. Ou seja, quanto tempo durou essa narrativa, Pro? Durou, eu acho que durou poucos minutos, porque olha o tamaninho dela, como é curtinha. Não durou poucos minutos, ela é curtinha. São poucas linhas, porém, olha que interessante, durou uma noite inteira e mais alguns minutos na manhã. E como que eu sei disso? Porque começou às vésperas, quando ele foi dormir à noite e terminou depois que amanheceu, depois que ele tomou banho, desceu para o café e ainda mais 10 minutos para depois ele ir para a escola, certo? Aí, muitos alunos acham que a narrativa, o tempo dela depende do tamanho do texto. Isso não é verdade. Existem textos muito legais, inclusive, que falam sobre gerações e gerações. Então, existem textos que passam até séculos dentro de uma única narrativa. Então, não depende do tamanho do texto, e sim da passagem do tempo dentro dela. E vocês perceberam quantas expressões? São só essas? São mais? Quantas são? São muitas. Nossa, existem muitas expressões que mostram a passagem do tempo, muitas. E eu trouxe algumas para vocês, vamos ver? Olha só, expressões que mostram a passagem do tempo na narrativa. Vamos conhecê-las? Bom, há pouco é uma expressão que mostra pra gente que a ação na narrativa aconteceu recentemente, faz muito pouco tempo. Outrora, mostra pra gente que a ação aconteceu faz muito tempo, foi lá no passado. É uma expressão que mostra o nosso passado. Agora, há 2 dias, minutos depois, doravante. O que é doravante? Que expressão é essa? Doravante mostra que as ações da narrativa, elas vão acontecer de agora em diante, daqui para frente, certo? O que mais? De tempos em tempos, essa expressão mostra pra gente que as ações acontecem num longo tempo. Aconteceu uma ação, um tempo depois aconteceu novamente, mas lá na frente aconteceu de novo. Então, de tempos em tempos, mostra pra gente que é longo, né, a duração. Ontem, no dia seguinte, ao amanhecer, imediatamente ao raiar o sol. Ai, Pro, mas eu já conheço algumas, eu preciso conhecer muitas? Sim, você precisa conhecer muitas, porque o seu texto fica muito mais bonito se você conhecer várias expressões, porque aí você pode escolher a que você quer usar no seu texto. E eu vou dar uma dica para você, vamos fazer um combinado? Não é nem uma dica, é um combinado. Depois da aula, você vai pegar um caderninho, certo? Separar algumas páginas, pode ser um caderno que você já usou mesmo, não tem problema. Separa algumas folhas e aí você vai anotar todas as expressões de tempo que você encontrar nos textos que você ler. Imagina, daqui a um tempo essas folhas vão estar lotadas de expressões, combinado? Olha, isso daí é o nosso combinado. Você vai ter um caderninho e toda a narrativa que você ler, você vai anotando aí as expressões, certo? Tá bom, Pro, eu vou fazer isso. E sabe por que é importante? É importante pelo seguinte, olha, de repente você fala assim, mas eu já conheço a expressão ao amanhecer. Para que eu vou conhecer ao raiar o sol? São muito parecidas. Que diferença que vai fazer isso para mim? Faz uma diferença gigantesca. E eu trouxe um exemplo disso para vocês. Vamos ver? Olha só, nós temos 2 textinhos aqui. Eles têm o mesmo sentido, certo? Eles têm o mesmo sentido, só que foram usadas expressões de tempo diferentes. E nós vamos ver agora, em 2 textinhos, o quanto isso é importante, como faz diferença você fazer a escolha certa da expressão de tempo, da expressão que mostra a passagem do tempo. Vamos ver? Olha só, o primeiro textinho, ele diz assim: ontem o dia foi muito cansativo, mas no final do dia tive uma surpresa e todo o cansaço valeu a pena. Vocês já descobriram quais são as expressões que mostram a passagem do tempo aqui, né? As expressões que mostram o tempo são ontem e no final do dia, certo? São essas 2 expressões. Agora, no texto abaixo, nós também temos uma expressão que mostra a passagem do tempo, que tem o mesmo sentido, mas é uma outra expressão. E nós vamos ver por que faz a diferença. Vamos ver primeiro qual é ela. Ontem
o dia foi muito cansativo, mas ao entardecer, tive uma surpresa e todo o cansaço valeu a pena. Aqui nesse textinho, nós também temos duas expressões que mostram a passagem do tempo, que são ontem e entardecer. Ontem foi usado no primeiro slide e foi usado na primeira frase e foi usado aqui também. E não tem problema. Agora, e a outra expressão? No primeiro, foi usado no final do dia e aqui entardecer. Qual será que fica melhor? Eu acho que fica melhor entardecer. Por quê? Porque se você usar no final do dia, o que vai acontecer? Você vai repetir a palavra dia. Olha, a sua frase vai ficar cansativa, o seu texto vai ficar repetitivo e isso não é legal. Por isso, nós precisamos conhecer várias expressões para fazer a escolha certa quando for escrever. Nesse caso, se eu fosse escolher, eu escolheria entardecer, para que eu não tivesse que repetir a palavra dia. Além do que, o texto fica mais bonito, né? É importante que você tenha conhecimento de várias expressões. Por isso, você agora vai ter um caderninho com essas expressões, combinado? Vamos continuar? Até agora, nós falamos sobre tempo cronológico, que é aquele tempo que mostra para a gente que a narrativa foi passando, que a gente pode medir em dias, horas, meses. Agora, nós vamos falar sobre um outro tempo da narrativa, o tempo psicológico. Nossa, tempo psicológico? Tem tempo psicológico na narrativa? Sim! E olha, o tempo psicológico na narrativa, ele causa muito problema. Eu acho que já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você está lendo uma narrativa e, de repente, o personagem está, por exemplo, na escola. Então, você está lendo que ele está ali na escola e, de repente, ele aparece nadando em um rio. Isso já aconteceu com você? E você fala, mas como? Até agora ele estava na escola e agora ele já está lá no rio. Como assim? É por conta do tempo psicológico. Então, é extremamente importante conhecer o tempo psicológico para a gente entender bem uma narrativa, certo? Tá, mas o tempo cronológico a gente mede através de horas, dias, meses. E o psicológico? O nome dele já diz, o psicológico está aqui, ó. O nosso psicológico está onde? No nosso cérebro, nos nossos pensamentos. E o tempo psicológico da narrativa também está aí. E os nossos pensamentos, eles são assim lineares? Sempre eu estou fazendo alguma coisa e estou pensando só naquilo que eu estou fazendo? Não. Às vezes eu estou fazendo uma coisa e eu começo de repente a me lembrar de algo que aconteceu comigo lá no passado, ou então eu começo a imaginar como vai ser no futuro, como vai ser na minha festa de aniversário. Por quê? Porque o meu pensamento, ele não é linear, ele vai e volta o tempo todo. E na narrativa isso pode acontecer também de várias formas. E eu trouxe um exemplo super legal para vocês. Você já assistiu o filme A Nova Onda do Imperador? Você já deve conhecer esse filme, né? Muito legal. É a história de um imperador muito chato que é transformado em lhama. Ele é super vaidoso, né? Se preocupa com o cabelo, se preocupa com a pele. E aí ele é transformado em uma lhama. E a história começa justamente aí. Você percebeu que o enredo, ele começa quando o personagem já está no meio da história? Esse rei, ele foi transformado em lhama e começa a contar pra gente sendo uma lhama no meio da floresta, debaixo da chuva. Só que aí, ele começa a contar nesse momento. Mas aí o que ele faz? A gente não sabe o que aconteceu para ele se transformar em lhama. Então, ele usa um recurso psicológico. Ele começa a contar como é que tudo aconteceu. Ele começa a lembrar como é que tudo aconteceu. E esse é um recurso muito comum, ele se chama flashback, certo? Que quer dizer voltar no passado para contar alguma coisa. Esse filme mostra isso pra gente. Ele começa o filme sendo uma lhama e depois que começou o filme é que ele vai contar o que aconteceu lá atrás. Ou seja, é o tempo psicológico porque ele não está começando quando ele era o imperador, fazia tudo o que ele fazia como imperador, era vaidoso e depois ele se transformou em lhama. Não, começa já sendo lhama e aí volta para contar para a gente o que aconteceu. Esse recurso é um recurso do tempo psicológico e se chama flashback, que também acontece
que também acontece nas narrativas escritas, certo? Vamos continuar. Eu trouxe para vocês outro exemplo de tempo psicológico. E é um exemplo muito legal. Sabe por quê? Porque é o fragmento de um texto de um escritor muito bom. O nome dele é Machado de Assis. Vocês conhecem? Eu acredito que vocês conheçam. Sabe por quê? Até salas de leitura, tem um monte de sala de leitura que se chama Sala de Leitura Machado de Assis. Talvez o da sua escola tenha esse nome, não é verdade? O Machado de Assis ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Mas o nome dele completo é Joaquim Maria Machado de Assis. E, gente, ele fez tanta coisa. Olha só, ele foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo. Nossa, até cansei. Olha quanta coisa ele fez na vida dele. E ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro, em 1908. Aí você vai falar assim, mas ele faleceu já faz tanto tempo e ele continua sendo tão famoso assim? Exatamente, para você ver como os textos dele são, né, maravilhosos. Então, eu vou dar uma dica para você. Você já não vai ter um caderninho para anotar as expressões? Então, vamos fazer outro combinado? Depois da aula, que você separou seu caderninho, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa sobre o Machado de Assis. O que você acha? Você vai amar os contos dele. Eu amo toda a obra dele. Então, vamos combinar? Machado de Assis, anota aí. Pesquisa depois da aula, certo? Só que vai ter um problema, você não vai conseguir parar de ler as obras dele, porque são maravilhosas, certo? Então, eu trouxe um trechinho para vocês, para mostrar a passagem do tempo psicológico. E o trecho que eu trouxe é de um conto chamado A Missa do Galo. Nossa, a Missa do Galo? Do que será que trata esse conto? Será que fala de um galinheiro? Uma granja? O que você acha que traz esse conto pra gente? Olha que nome sugestivo, A Missa do Galo. Do que trata esse conto? O que é Missa do Galo, Pro? Eu não sei o que é Missa do Galo. Missa do Galo é uma celebração, tá? É uma missa que acontece à meia-noite do dia 24, véspera do Natal, certo? Então, no dia 24, à meia-noite, véspera de Natal, acontece uma missa. Pro, mas por que se chama Missa do Galo? Que nome estranho! Se chama Missa do Galo porque dizem que no dia 24, à meia-noite, véspera do nascimento de Jesus, um galo cantou muito, mas muito alto. Então, a Igreja Católica criou essa missa à meia-noite, véspera do Natal, que se chama Missa do Galo. Mas aí vem outra pergunta. Por que será que ele quis colocar o nome do conto dele de Missa do Galo? Será que no conto ele vai fazer uma missa pra gente? O que será que vai tratar esse conto que se chama Missa do Galo? Na realidade, é um conto muito legal. Ele traz pra gente a história do Nogueira. O Nogueira era um rapaz de 17 anos que morava no interior. E ele precisava estudar. Então, ele foi para o Rio de Janeiro estudar. E lá no Rio de Janeiro, ele não tinha onde ficar. Então, o que ele fez? Ele pediu para ficar na casa de um homem que tinha sido casado com a sua prima. Uma prima que já faleceu. Esse homem se chamava Menezes. E ele tinha se casado novamente. Então, na casa do Menezes vivia o Menezes, a esposa Conceição, 2 escravas e a mãe da Conceição. E também o Nogueira, que estava morando lá para poder estudar, não é? Bom, por que se chama Missa do Galo? O Nogueira estudou o ano todo e aí terminaram as aulas. Quando as aulas terminaram, o Nogueira não quis voltar para o interior. Por quê? Porque ele queria saber como era a Missa do Galo, olha só, na capital. Como que é a Missa do Galo numa cidade grande? Porque na cidade dele, uma cidade pequena, era uma coisa muito simples, poucas pessoas, mas ele queria saber como era na cidade grande. Então, ele não foi embora para a cidade dele, ele ficou lá na capital. E aí, no dia da Missa do Galo, o
que ele fez? Ele combinou com um vizinho de irem juntos à missa. E ele combinou com o vizinho assim, ó, você pode dormir, que eu vou depois acordar você para a gente ir para a missa do galo. E aí ele ia ter que ficar acordado, porque naquela época todo mundo dormia muito cedo. E o que ele fez? Ele ficou acordado, decidiu ficar acordado para chamar o vizinho na hora certa para eles irem à missa. Então, todos foram dormir, todos dormiam cedo. Mas o Nogueira não, ele foi para a sala, porque ele tinha que ficar acordado, né, esperando o tempo passar para ir para a missa do galo. Então ele foi para a sala, pegou um livro. Eu não vou dizer que livro que é, quando vocês lerem o conto, vocês vão descobrir que livro é muito legal, vocês conhecem essa história do livro que ele estava lendo também, tenho certeza. E ele começou a ler, foi lendo conforme passava o tempo, e de repente, a Conceição, que era a esposa do Menezes, que tinha recebido ele, ela apareceu na sala. Ela apareceu na sala e eles começaram a conversar. E a conversa foi fluindo, eles foram gostando da conversa, o tempo foi passando, eles conversando, e eu não vou terminar de contar para vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão ler esse conto. É um conto muito legal, eu tenho certeza que vocês vão amar, certo? Mas, nesse conto, aparecem várias passagens de tempo psicológico, e nós vamos ver algumas. Vamos lá? Bom, o texto, na realidade, a narrativa, mostra pra gente a passagem do tempo dessa forma, olha. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas. Um acaso. Ele mostra pra gente um tempo psicológico, por quê? Porque o tempo psicológico ele está relacionado à memória, mas ele também está relacionado às emoções, aos sentimentos, à maneira como a gente sente o passar do tempo, porque cada um sente de uma forma. Eu, por exemplo, posso estar ouvindo uma música, assistindo um filme e falar, nossa, essa hora não passa para acabar logo esse filme. Em compensação, a pessoa que está do meu lado pode dizer, nossa, como está passando rápido essa hora, eu gostei tanto desse filme. E o Nogueira, ele consegue mostrar para a gente como que ele estava sentindo o passar do tempo nesse conto. Ele estava lá conversando com a Conceição e aí ele fala pra gente, os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Por quê? Quando nós estamos esperando alguma coisa, o que acontece? Parece que a hora não passa. Nossa, você fica lá esperando e a hora não passa. Em compensação para ele diz que os minutos voavam. Ou seja, ele estava gostando daquela conversa? Ele estava adorando aquela conversa, porque os minutos estavam passando muito rápido. Então, o tempo psicológico, ele mostra isso para mim também. Não é só voltar no tempo ou ir para o futuro. Não, é mostrar o que o personagem está sentindo com relação ao tempo, certo? Então, isso também faz parte do tempo psicológico. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas. Um acaso. Os minutos voavam. Estava passando muito rápido o tempo que ele estava ali conversando com ela. Tanto que, olha só, ele diz, ouvi bater 11 horas. Ele viu que já eram 11 horas da noite, mas sem dar por elas. Ou seja, mostra pra gente que ele nem percebeu. Já deu 11 horas, mas nem percebeu. Ele ouviu o sino da igreja, mas ele nem percebeu que eram 11 horas. Por quê? Porque a conversa estava muito gostosa. Ele não queria se distrair com outra coisa. Ele queria continuar essa conversa. Então, ele nem percebeu. É também um outro exemplo de tempo psicológico que mostra pra gente o que ele estava sentindo durante essa conversa. Ele estava sentindo prazer em conversar com ela, certo? Bom, então até agora nós vimos dois tipos de tempo, tempo psicológico e tempo cronológico. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Tempo cronológico é o nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural dos fatos no enredo, isto é, do começo para o final. Está, portanto, ligado ao enredo linear que não altera a ordem que os fatos socorreram. Chama-se cronológico porque é mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos. Então, é o que nós vimos, é o tempo
que nós podemos medir em horas, em meses, em anos, certo? Que mostra a passagem do tempo linear, do começo da narrativa até o final dela. E o tempo psicológico, o que é o tempo psicológico? É o nome que se dá ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou dos personagens. Isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos. Está, portanto, ligado ao enredo não linear, no qual os acontecimentos estão fora da ordem natural. Ou seja, a narrativa vai acontecendo, porém, o tempo psicológico pode trazer lembranças, pode levar o leitor para o futuro, pode fazer com que o leitor consiga perceber a impressão que o personagem está tendo com relação ao tempo que ele está vivendo, ou que ele está contando, certo? Bom, eu trouxe para vocês um conto do Machado de Assis, que é um dos maiores e melhores escritores da literatura brasileira e conhecido mundialmente. E como eu disse, ele tem textos maravilhosos, narrativas fantásticas. Eu vou deixar uma tarefa para você, certo? Você vai escolher um outro conto do Machado de Assis e aí você vai ler com muita atenção e você vai destacar, anotar se predomina nesse conto o tempo cronológico ou o tempo psicológico. Não fique com essa informação só para você. Converse com seus amigos, vejam que texto do Machado de Assis eles escolheram. Descubra qual que é o assunto, qual é essa narrativa, do que ela trata. E depois que você lê o seu, você encontrou todos os articuladores, todas as expressões que mostram o tempo, você vai fazer o seguinte: descobriu se predomina o cronológico ou o psicológico, você vai justificar sua resposta. Como que você vai fazer isso? Você vai justificar sua resposta mostrando dentro do texto onde é que estão esses marcadores, o que é que levou você a pensar que esse é um tempo cronológico ou psicológico, certo? Então, essa é uma tarefa. Lembre-se, você tem várias tarefas, mas essa aqui você vai depois mostrar para o seu professor para ele conversar com você se está certo ou não, certo? Então, caderninho para as expressões de tempo, pesquisa sobre Machado de Assis, escolha um conto, converse com seus amigos e justifique sua resposta. O conto que você escolheu, nele predomina o tempo cronológico ou psicológico? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam, de agora em diante, identificar que tempo predominam nas narrativas e que vocês possam utilizar esse recurso na produção de narrativas de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve!